Bom, galera, vamos lá então, dando sequência aqui, né, ao vídeo para a gente entender como fazer um runner, né? Um runner bem simplório, bem simplesinho, só com os movimentos básicos mesmo, mas é só para a gente, né, ter essa ideia assim do script necessário para a construção até mesmo dos projetos mais simples, tá? Então, beleza. Uma vez que a gente já fez aqui a pista, né? Ou seja, a pista já está gerando, né, de forma procedural, ó, né? Então, aqui ele gerou uma pistazinha randomizando aquelas duas partes que a gente fez lá. A pista estando, né, funcionando, a gente agora vai fazer o personagem. Para a gente não ter muito, né, trabalho aqui, a gente vai fazer o que? A gente vai criar, né, um personagem aqui, a gente pode usar aqui os componentes do Character Controller. Então eu vou pegar aqui, vou criar né, um personagemzinho aqui para a gente usar isso. Né? Então vamos criar a classe aqui do personagem, vem aqui no script, create C# script. Vamos chamar aqui de, tem o player, que é quem controla, né? E tem o personagem. Personagem. Beleza. Dentro da classe de personagem, né? Você vai listar as coisas que são referentes, características e coisas assim que são referentes, né, ao personagem em si. Então a gente pode, por exemplo, colocar lá características desse personagem, né, como por exemplo a velocidade dele e outras características que você queira levar em consideração aí. Nós vamos colocar aqui no caso só um public float velocidade, tá? Mas aí você poderia colocar, por exemplo, o nome do personagem, a força do personagem, uma série de coisas relacionadas ao personagem. Vocês têm que lembrar que existe uma diferença. Uma coisa é o player, é quem controla o personagem. A outra coisa é o personagem. Então, o player, a jogabilidade do player, ela pode ser influenciada pelas características do personagem. Como, por exemplo, se ele for mais rápido do que o outro, mais forte, né, algumas coisas, por exemplo, vidas, né, que o personagem tem e coisas nesse sentido. Mas quem controla, quem comanda, na verdade, é o player, tá? Por quê? Porque aí se você coloca todos os inputs, né, o comando, os pontos, o nome de quem está jogando, no player, você consegue, por exemplo, ter mais de um personagem no jogo, você consegue conservar os pontos, né, do jogador, de quem está jogando, independente do personagem que ele está usando, tudo isso vai ser, né, caracterizado de maneira diferenciada, tá? Então por isso que a gente não vai dar muito foco aqui, nesse caso, no personagem não, tá? Se a gente tivesse muitos power-ups e coisas assim, até funcionaria, mas aqui no nosso caso não é o que vai acontecer. Então lá dentro do player, né, a gente vai precisar de algumas coisas, né, por exemplo, qual personagem que ele controla, né, de que maneira que ele, né, vamos pegar aqui ó, no player. Então, por exemplo, no player ali ele precisa do personagem, ele precisa do nome, ele precisa dos pontos e ele precisa da HUD, que é onde ele vai colocar as informações. Por enquanto nós vamos colocar só o personagem, nome e pontos aqui, né, para a gente fazer essa classe do player aqui, tá? Então vamos colocar aqui, está aqui do lado, a classe do player. Então a gente vai precisar aqui então, né, de um objeto da classe personagem. Então, vamos colocar ele como público também. Então public personagem, pode colocar personagem com P minúsculo, não tem problema, tá? Então o player controla um personagem. O player tem um nome, então você pode colocar ele também como public string nome, né? O player tem alguns pontos, né? Então a gente pode colocar aqui os pontos no caso como privado, private int pontos, né? E aí eu vou explicar o porquê dos pontos ser privados. Se você que precisar de ter algum tipo de controle sobre esses pontos, né? Como que estão somando, máximo de pontos, ou a cada 100 pontos se transforma numa cura, ou ele ganha um poder, alguma coisa desse tipo, você precisa de saber o que está acontecendo com a variável de pontos.
né, controlar o valor dela. Então aí, se você colocar ela como público, qualquer um pode escrever. Nesse caso aqui, você colocando ela como privada, né, não é qualquer um que pode escrever, você só o método interno aqui é que vai poder escrever. Então a gente vai ter que criar um método aqui, né, que vai te permitir ler e atribuir valores, né, aos pontos. Uma maneira de fazer isso, né, é usando métodos getSet. Então eu posso colocar aqui int pontos, abro aqui, vou fazer um get para ele dar um return, né, dos pontos, que aí é esses pontos aqui de cima, tá? E no caso do set, né, no caso do set aqui, eu vou pegar aqui e vou falar que nesse caso aqui pontos vai ser mais igual a o value, que é o valor que ele está me retornando aqui. Né? No caso, se a gente tivesse de fazer alguma validação necessária, né, de tipo os pontos não podem passar de 100 e coisas desse tipo, eu teria que fazer, né, essa validação exatamente aqui. Nesse caso aqui, né, a gente não vai fazer nenhum tipo de validação, porque não tem uma regra clara para ser aplicada aqui do jogo, mas, né, é importante de repente a gente já demonstrar essa questão aqui de poder proteger, né, o nosso personagem ali, tá? Então, beleza. Então, o nosso personagem, moçada, ele desloca somente em 3 posições, né? Então, se a gente fosse colocar lá, são 3 trilhas, né? Então, nesse caso aqui, ele vai, ou ele está no meio, aí a gente vai colocar ele no 0. Se ele for para a direita, ele vai andar para o 3. Se ele for para a esquerda, ele vai andar para o -3, tá? E o deslocamento atual, né, ele está na casa 1, que é no índice 1, que vai ser computado ali. O padrão dele está no meio. Então, vamos colocar aqui, né, essas variáveis aqui. Então, eu preciso de um vetor de inteiros, né? Então, se você não colocar nada, né, ele já fica automaticamente privado. Então, eu vou colocar aqui int, que deu o nome lá, deslocamento horizontal. Deslocamento horizontal. Né, o deslocamento horizontal aqui, então, seria nosso vetor. E aí eu já vou passar as 3 posições para ele, porque nesse caso elas são conhecidas. Né? Então, eu já preencho o meu vetor aqui direto, eu crio o vetor e preencho o vetor direto, né, para ter isso aí, e vou ter também um índice, né, que vai ser a posição atual, né, que vai ser igual a 1, porque como eu disse para vocês, ele vai começar no meio da pista. Tá? Então, a ideia aqui é o seguinte, eu vou controlar os inputs ali, né, aqui do meu player, né, dentro de um fixed update ali, mas nós não vamos fazer isso diretamente, vamos chamar uma função aqui, um void movimenta, né, onde a gente vai fazer todo esse movimento, e aí a gente pode chamar ele aqui dentro do update ou dentro do fixed update, tá? Então pode chamar ele aqui no update, como ele vai ter aqui os inputs dele para poder fazer a movimentação. Toda vez que a gente vai criar um projeto dentro da Unity, é importante a gente conhecer, né, quais são os inputs desse projeto. Então, se você vem aqui em Project Settings, você tem aqui, ó, Inputs, né? Na hora que você abre aqui, você tem lá horizontal. Então, você tem lá as teclas Left e Right, né, sendo pressionadas, né, que é o que nos interessa. E eu tenho aqui a tecla Jump. A Jump é o espaço, também me interessa. Então eu sei que eu posso na horizontal tanto ser com AWD ou com Left e Right, e o Jump pode ser com espaço ou com o Control, certo? Então a gente vai usar isso aqui para capturar, né, essas teclas que eles estão pressionando ali, as entradas, né, os inputs que vão ser colocados. Uma vez que o nosso personagem, vamos dizer, para frente, ele movimenta sozinho, né? A gente é um runner, então ele não vai fazer esse movimento. Então aqui, né, eu dei o nome de controle, né? Então olha só, a gente colocou get button down direita, né? E o get button down esquerda, ao invés de usar lá o horizontal e vertical, tá? Por quê? Porque lá são eixos, né? E aqui no caso, o eixo ele vai voltar um valor lá de 0 até 1.
Nesse caso aqui eu não quero saber isso, eu só quero saber se ele vai pular ou não vai pular para direita ou para esquerda, tá? Então, eu somo no deslocamento atual, no índice, né? Ou seja, se ele for para a direita, eu estou somando nesse índice, né? E aí eu tenho que construir a posição que ele vai pular. Então, cria-se aqui um vector 3. A ideia do vector 3 aqui é pegar o deslocamento, ou seja, se ele anda em x, né, eu vou pegar exatamente aquela posição que eu construí lá, que eu coloquei lá, né, nesse caso aqui é o 3, né, e vou falar para ele conservar a posição dele em y e também conservar a posição, né, do personagem z. Afinal de contas, aqui eu só estou mexendo, né, no x dele. E aí eu falo que eu mando ele, o personagem ir para a posição, para essa posição onde o x foi mudado, tá certo? Então eu vou fazer essa movimentação. Cá embaixo a gente faz a movimentação dele e andar dentro do cenário ali, ok? Então beleza. Então eu vou pegar aqui, vamos construir lá nossos inputs. Então aqui, se eu quero colocar aqui mais 2 inputs, né, que é o direita e esquerda, então vamos colocar aqui que ele vai ter 20 inputs, ele duplica os que estão aqui embaixo, tá vendo? Então vamos colocar a direita, tá vendo? E aí eu coloco aqui que o positive button dela é o right, tecla right, tá? Pode tirar aqui o joystick, isso aqui você pode passar para 3, que como vai ser um botão, né? Ele não precisa de ter sensibilidade muito grande para gerar valores maior, aqui é vamos dizer, o que é descartado, né? O valor, quando chegar nesse ponto aqui, você finge que o botão não está sendo pressionado, mas nesse caso aqui não vai nem ter essa opção, tá? Então aqui, ó, eu posso colocar aqui o positivo botão right ou o alternativo positivo, né? Eu posso colocar a tecla D, tá? E aqui para a esquerda, né? Aí eu posso colocar aqui o left e o alternativo positivo button é o A, ok? Mesma coisa, eu vou colocar ele aqui com o gravity e o sensitive como 3 para eles comportar como um botão, ok? Então, ótimo. Então, vamos voltar lá no nosso código. Então, eu vou colocar aqui if input ponto get button, né? Aí ele tem lá o button up, o button down. Aí eu vou colocar o button down, coloco o nome que eu pus lá. Qual o nome que eu coloquei lá? Não coloquei lá direita e esquerda, ó. Vamos lá, ó. Direita e esquerda. Tem que estar escrito exatamente como está aqui, tá? Ou com D maiúsculo, com E maiúsculo. Então, vamos colocar lá o direita, né? E aí eu vou falar o que ele tem que fazer. Então, nesse caso aqui, ó, peraí que tá faltando... Não, tá não, ele parou de chorar. Nesse caso aqui, o que eu tenho que fazer? Se ele apertou para a direita, eu tenho que pegar o meu deslocamento atual e passar para esse índice. Levando em consideração que ele está nesse, eu tenho que passar para esse índice aqui. Então, vou pegar a posição atual, né, aqui no posição atual mais, ou seja, eu somo 1 na posição atual, certo? E vou construir meu vetor, meu vector 3 aqui, ó. Então, vamos colocar o vector 3, pode chamar do jeito que você quiser, desloca horizontal, né, é igual a new vector 3, certo? Então, se eu quero andar em x, o que eu tenho que colocar aqui é exatamente o meu deslocamento horizontal, né, ou seja, no índice do posição atual. Que aí ele vai passar, ou seja, se eu já somei 1 aqui, ele estava no índice 1, eu somei 1, ele passou ali então para o outro índice. Vamos colocar um ponto e vírgula aqui para ele parar de chorar, né? E aí a gente vai preencher o resto. Aí o resto aqui, o resto você vai conservar. Quem que você está mexendo? Ah, estou mexendo com o personagem. Então personagem ponto position, ponto transform, né? Peraí. A minha classe é a classe de personagem. Isso, mas aí eu não estou mexendo na classe de personagem, estou mexendo no objeto personagem. É o personagem, ponto transform, ponto position, ponto, aqui é o y, né? Opa, faltou ponto y, vírgula, né? A mesma coisa, personagem, ponto transform, ponto position, né? E aí aqui, ponto z.
Então eu passei para ele aqui os três valores, né, o x, y, z, né, então esse é o meu vetor que vai fazer o deslocamento do meu personagem lá. Então agora é só eu virar e falar que o personagem ponto transform ponto position, né, é igual ao deslocamento horizontal. Que aí eu mudo a posição do meu personagem. Né? Aí a gente vai fazer com que o personagem, nesse ponto aqui, ó, ele só desloque de um lado para o outro. Vamos fazer a mesma coisa para a esquerda. E aí a gente vê se esse cara está movimentando. Vamos lá. Copia, cola. Aqui, em vez de ser direita, é esquerda. Né? Aí aqui vai ficar, em vez de mais, menos, menos. Né? E aqui embaixo não muda nada. Né? Ele vai continuar pegando a posição, não vai mexer no Y, não vai mexer no Z. E aí depois ele transfere, né, esse deslocamento lá para o personagem. Tá? Então, esse cara aqui, o movimenta, já está sendo chamado aqui no update. Né? Ele já vai pegar essas teclas aqui. Então vamos lá fazer o seguinte. Então vamos criar aqui um player, né? Vamos adicionar o script dele de player aqui dentro. Aí ele me pede aqui o nome do personagem. Vamos colocar qualquer um aqui. Nome José, tá? E o personagem é quem ele vai manipular, tá? Então eu posso, por exemplo, criar um objeto aqui dentro. Vamos colocar aqui uma cápsula. Um capsule, vamos chamar ele aqui de personagem, certo? Vamos adicionar o script aqui de personagem nele. Né? Aí vamos colocar a velocidade dele aqui, sei lá, 0.2, qualquer coisa assim. Tá? E aí eu vou passar ele para o player como referência. Então quem que esse cara vai mexer? Ele vai mexer nesse personagem aqui. Tá? Deixa eu ver se ele está sendo visto pela câmera lá. Não, está bem longe da câmera. Vamos pegar essa câmera aqui, direcionar o câmera. Cadê a câmera? Minha câmera. A câmera está lá no menos 20. O player... Não me interessa. O player está no 25. Tá, vamos colocar esses dois caras aqui, ó, no 00. Que aí a gente dá um reset nos dois. Vamos ver se ele está agora. Você vê a câmera. Isso, agora ele vê na câmera. Então, beleza, beleza, beleza. Vamos pegar esse cara aqui. Vamos colocar ele mais próximo ali do nosso player. Como nosso player não tem nenhuma gravidade, nenhum componente associado a ele, na hora que eu der o play aqui, né, ele só vai fazer as movimentações ali, ó, pelo teclado, tá? Então, aqui, ó, ele já deu aqui, ó, index output out of range, por quê? Porque eu pressionei mais de uma vez para um determinado lado, né? Então ele chegou no índice do vetor que não existia, tá? Então, beleza. Vamos pegar o personagem aqui, né? Já vamos dar uma subida nele e jogar ele um pouquinho para frente, que a gente já sabe que ele vai cair lá, né? Ou seja, já está em cima da pista lá, ó, né? Se eu pegar aqui na cena, né, eu já consigo ver que ele está em cima da pista ali, ó. Né? E como eu coloquei ele aqui na posição, né, do 0 em x, né, a hora que eu faço a movimentação aqui, ó, vamos pegar aqui em game, aqui, ó, né, é exatamente, ó, botei para cá, ele vai para 3, botei para cá, ele vai para menos 3, tá? Que seriam as 3 partes da pista, aí onde eu ia movimentar, ok? Beleza. Para esse cara movimentar aqui, então, o que a gente vai fazer? A gente coloca um script de character controller nele. Ele já tem um colisor, já tem uma mesh e coisa e tal. Né? Vamos colocar um componente aqui. Esse componente aqui, deixa eu ver, de física, character controller. Tá? O character controller,
ele já vai me dar uma pseudogravidade, uma certa movimentação aí para o meu personagem. Né? Então a gente fica, né, agora, a hora que ele está ali, ele não vai influenciar absolutamente nada vamos dizer, no deslocamento que eu estou colocando, mas ele já vai me permitir movimentar meu personagem ali, tá certo? Então, ótimo, galera. Então, vamos lá. Então, eu tenho que fazer outras restrições, né? Ali na direita e na esquerda, para ele não dar o index out of range, né? Eu tenho que saber se o deslocamento atual é menor do que, né, essa variável aqui. Ela não pode passar, olha, se o meu vetor, os índices dele são 0, 1 e 2, então o deslocamento atual não pode ser maior do que 2, tá? Então eu posso vir aqui, cadê meu player? Não, está no outro projeto. Isso. Então eu posso vir aqui e falar o seguinte, olha, ele tem que ter pressionado a direita e a variável posição atual, que é o nosso caso aqui, né, ela tem que ser menor, né, do que 2. Por quê? Porque se ela estiver em 1, né, e ele entra soma, ela vira 2. Mas se ela estiver em 2, né, se ela for igual a 2, ele somaria e viraria 3. Aí dá index out of range. Tá? Ah, pessoa, eu posso colocar aqui que é o tamanho desse vetor, que é o máximo desse vetor aqui, ó. Posso colocar aqui, igual estava lá no código, é o tamanho desse vetor, ponto length, né, que é o tamanho dele, menos 1? Pode, vai dar os dois do mesmo jeito, tá bom? Não tem problema não, mas fica mais flexível aí. E aqui embaixo nós vamos fazer a mesma coisa, ou seja, para ele subtrair, né, posição atual, vamos pegar aqui a posição atual, ele tem que ser maior do que 0. Né? Por quê? Porque se ele for menor, ou se ele for 0, ele vai chegar no menos 1, e não existe índice menos 1 no meu vetor. Né? Então, se eu salvo isso aqui, quando eu volto lá no unit, né, eu não vou ter mais essa questão aqui do index out of range. Por quê? Porque eu agora controlei para o índice não dar sair do vetor. Né? Então, ele vai limpar aqui, ó, né, ó, limpou lá, ó, vou pressionar 1, 2, 3, ó, quanto eu quiser para o mesmo lado, ou quanto eu quiser para o outro lado, e ele não vai dar mensagem aqui mais. Por quê? Porque eu fiz a restrição, né, desses caras lá, ok? Então, ótimo. Então, vamos colocar lá, deixa eu baixar meu personagem aqui, porque eu estou incomodado com ele lá em cima. Mais um pouquinho. Beleza. Então, né, eu aqui já resolvi esse mesmo problema aqui, né, do deslocamento do meu personagem, movimenta, né, do meu personagem ali. Agora eu tenho que fazer meu personagem andar pelo cenário. Na verdade, para fazer ele andar pelo cenário, eu preciso de mexer na posição dele, né, no caso, na posição Z. Então eu tenho que somar uma certa quantia na posição Z dele para que ele possa se movimentar ali dentro. Então, por exemplo, aqui, né, o que foi feito, né, ou seja, eu pego ali, ó, olha só, o character controller, né, que é aquele componente que eu acabei de colocar lá para ele, né, então um get component naquele character controller, tá? E aqui, ó, eu crio um vetor, né, do movimenta para fazer ele andar. Então aqui, né, essa parte de cima que a gente já fez, que é a parte dos inputs, né, e aí eu estou perguntando, se ele está no chão, né, ele vai movimentar em uma determinada velocidade. Mas se ele estiver pulando, né, ele vai movimentar em uma outra velocidade. Tá? Então, vamos primeiro fazer ele movimentar. Né? Então, a gente vai pegar aqui, vamos criar aqui o movimenta, né, tal, isso aqui pode ser a velocidade dele, e aí depois eu passo para né, eu tenho um método chamado move, né, do character controller aqui, que vai fazer com que o meu personagem se movimente. Então vamos lá. Ó. Vou pegar ali, vamos criar esse vetor lá de movimento, né? Para ele fazer esse andar. Vamos criar lá esse cara. O vector 3 de movimento. Ó. Pode ser criado aqui embaixo, não tem problema. Vector 3, né? Movimenta. Então,
o nosso personagem aqui, certo? E aí eu tenho que preencher esse movimento, né, desse personagem ali. Então a ideia é o seguinte, ele só vai somar a velocidade do personagem, certo? Normalmente, então eu vou pegar aqui e falar que o movimento é igual ao, né, ou seja, ele vai manter, ele não soma nada na componente de x, não soma nada na componente de y, e soma aquela velocidade que a gente colocou ali no personagem. Então vamos colocar lá, então, vamos colocar aqui, né, que o movimenta é igual a new vector 3, né, e aí eu vou colocar, né, vou colocar lá, ele vai ficar com 0, 0, vírgula, e aí eu vou pegar lá o personagem, ponto, velocidade, e vou somar aquela velocidade, né, aqui de deslocamento para ele, correto? E aí eu vou pegar esse mesmo vetor, né, e vou aplicar ele lá no move. Então vamos fazer isso aqui, ó. Eu preciso lá vamos declarar a variável do tipo character controller, porque eu preciso de usar o método, né, de move, né? Character controller, vamos dar um nome para ela de character, tá? Você pode chamar outra coisa, pode, não tem problema não, tá? O nome ali pouco importa. Então, vamos pegar aqui no start, vou falar que o character é igual ao getComponent do character controller, né? Desse cara ali. Então, toda vez que eu quiser fazer o uso de qualquer função, método do character controller, né, nesse caso aqui eu tenho que usar essa variável aqui de character. Então, se eu pegar aqui e colocar character.move, né, então eu já consigo fazer, e aí eu posso passar o movimenta aqui para ele, né, como parâmetro. Bom, o que esse cara aqui vai fazer? Esse cara vai fazer com que o meu personagem ele se movimente nessa velocidade. Só que você tem que lembrar o seguinte, você está chamando o update, o movimento dentro do update. O update ele vai ter uma velocidade de 70 vezes por segundo, né, dependendo da máquina aqui. Então, quando eu fizer isso aqui, né, olha só, o personagem está configurado com a velocidade 0.2, né, quando eu der um play aqui, ó, né, opa, ele falou que não achou o character controller no player. Opa, mas é verdade, porque eu não coloquei o character controller no player. O character controller está no personagem, né? E não no player, porque senão o player é que ia movimentar. E eu não quero que o player se movimente, eu quero que o personagem se movimente. Então eu tenho que trocar meu código lá, porque esse cara aqui, não é, né? Ou seja, o getComponent desse cara é o personagem .getComponent, né, para fazer isso aqui, se movimentar, né? E aí, beleza, vamos lá agora. Vamos dar o play aqui. Ups. E aí você já viu o personagem se movimentando lá, ó. Beleza. Então, ó, eu consigo andar de um lado para o outro do mesmo jeito, tá? E ele está movimentando lá, né, o personagem. Como eu disse, né, a velocidade ali está pequena, mas ele está fazendo essa movimentação maior. O que você faz normalmente, né, para inibir isso? Você multiplica por time.deltaTime, que ao invés, né, ou seja, ele faz uma correção ali no caso, né, dos FPS, né, ou seja, ao invés de fazer o FPS valer, né, aquele valor todo, né, ele meio que, vamos dizer assim, vou criar um tempo que vai ser único para todas as máquinas, porque independente da máquina, ele vai ficar com o mesmo valor, tá? Então eu vou pegar esse cara aqui e vou dar uma multiplicada nele ali, ó. Então aqui dentro, ó, né, antes de eu pegar aqui e colocar ele ali dentro, eu vou falar que o movimenta ponto .y no caso, né, que é o que eu quero regular ali, né, ele é vezes igual a 10, não, ele é igual a 10 vezes time.deltaTime. O delta time, ele sempre vai ser um valor
né, é menor do que zero, o que significa que ele está pegando uma porcentagem desse valor aqui para jogar lá no movimento. Tá? Então ele vai dar uma suavizada no movimento ali. Espera aí que eu fiz cagada, esse cara tem que ficar embaixo, porque é depois que eu preencho aqui com a velocidade, senão o time da lateral vai estar com zero, né? Esse não vai ter influência nenhuma. Então vamos lá, vou dar um play aqui. Uau! Espera aí. Espera aí que eu somei o trem errado. É menos igual, né? O time.delta time. Se eu colocar ali o igual, ele vai ter uma componente bem maior. Pronto, né? Então aqui, ó, eu consigo deslocar, ó, legal, ele já sobe rampa, olha que bonitinho. Né? Ele está subindo rampa ali, moçada, por causa do character controller, tá? Que não vai deixar ele entrar, né, para dentro do cenário que tem a colisão. Então, esse scriptzinho aqui é o necessário para fazer ele movimentar. Você tem que lembrar que quando eu pego o move aqui, ó, e passo para ele um vetor, ele vai pegar a posição atual e somar do valor que eu estou passando aqui. Tá? Ele não vai fazer igual eu fiz aqui no transform.position, que ele muda o objeto para aquele local, não. Tá? Ele simplesmente faz com que ele soma essa componente ali no vetor. Ok? Então agora a gente vai fazer agora o jump, né? Para ver se ele vai pular ou não vai pular, né? A maneira como ele vai pular ou não. E aí eu vou separar aqui, ó, né? Para fazer o seguinte. Eu vou verificar se ele está no chão, né? Porque eu só vou deixar ele pular se ele estiver no chão. Então eu vou verificar if character ponto is grounded, né? Ou seja, essa é uma variável booleana. Então se ele estiver no chão, aqui, ele vai conseguir pular. Se não, ele não vai pular. Então vamos pegar aqui agora, vamos fazer ela, o negócio é assim. Então eu vou pegar aqui, ó, se ele der o get button down, que ele tem lá, eu vou pegar e vou fazer um movimento a ponto y e para o 3, que seria, né, ele pulando. Então if input ponto get button, cadê o get button down? Down, né, igual lá em cima eu fiz, né? Aí tem o jump, que eu vou usar o próprio jump que já está configurado, ou seja, se ele apertou o jump, aí eu pego aqui o movimenta, ponto y, e falo que ele vai valer 3. Ok? E aí eu tenho que aplicar uma certa gravidade, né? Que vocês viram que o meu personagem ele fica ali no ar, ele fica lá se movimentando. Só que quando eu estou fazendo isso aqui, ó, o menos 10.time é exatamente essa questão da gravidade que eu estou aplicando. Né? Ou seja, eu estou puxando ele para baixo de novo. Ok? Então aí não vai ter treta, né, com isso aqui não. Deixa eu ver aqui. Ó. Vamos abrir aqui. Esse cara abriu, fechou aqui. Esse cara abriu, fechou aqui. Tem os parênteses todos, tem os negócios todos. O que ele está chorando isso aqui? Using possible unsigned field. Por que ele está falando que esse cara... Ah, tá, porque eu coloquei o movimento, olha só. Eu coloquei uma restrição aqui que foi o if. Né? E eu estou dizendo que ele só vai criar esse vetor agora se ele entrar dentro daquele if. Né? Então aí o C# já veio e falou, amiguinho, né, esse cara aqui está sem ninguém. Se você, né, não criar, né, ou seja, se você não atribuir valores para ele, né, ele vai gerar problema. Então, na hora de eu fazer essa conta, essa multiplicação, essa subtração dele aqui. Eita, vamos lá. Só que se eu vou colocar o else aqui, né, ou seja, se ele não entrar aqui, ele vai entrar aqui, então não tem problema. Tá? Aqui no caso, ó, se ele estiver pulando, eu vou falar que a velocidade dele vai ser duplicada. Tá? Então é só para a gente garantir. Vou até copiar aqui para facilitar minha vida. Então, else, né, ele vai vir aqui no movimenta e aí ele para de grifar aqui para mim. Por que ele parou de grifar? Porque é o seguinte, isso aqui é um if. Né? Se isso aqui não for true, isso aqui vai ser false.
porque a variável é booleana. Então, ou ele entra aqui onde eu estou criando o vetor, ou ele entra aqui onde eu também estou criando o vetor. Então, de qualquer maneira, quando ele chega aqui, o vetor já está criado e assinado. Tá? Então, por isso que ele vai parar de torrar a paciência ali. Então, beleza. Dessa maneira aqui, né, ele já faz o movimento do personagem, deslocando de um lado para o outro e fazendo o jump também. Vamos salvar esse cara aqui. Vamos lá para o Unity. Tá lá, meu personagem pula. Né? Eu posso tentar dar pulo duplo aqui, mas não vou conseguir. Né? Então, beleza. Está funcionando, está pulando, está deslocando, está andando, fazendo tudo isso. Tá? Nós vamos colocar agora a câmera para seguir esse personagem e fazer as questões lá da HUD e dos outros objetos.